Nós vamos ler o texto de Êxodo capítulo 20, lendo apenas o verso 13. Eu vou deixar que cada um abra sua Bíblia para o acompanhamento dessa leitura, para termos a surpresa do tamanho desse versículo, né, que é um dos menores da Bíblia. Dependendo da tradução, ele é o menor da Bíblia, mas tem tradução que tem menos letras em outros versículos. Mas vamos dizer juntos esse texto de Êxodo 20, 13. Não matarás. Mais uma vez, não matarás. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, porque podemos aprender com ela, extrair dela lições para o nosso viver. Nesta hora, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, que possamos extrair e estar dispostos a aplicar as lições que Tu tens reservado para nós. É o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens Presença. Temos falado já há várias semanas a respeito deste tema. Temos apresentado o ponto de partida em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, quando o Senhor Jesus diz ali que nós somos sal da terra e luz do mundo. E essas duas figuras, do sal e da luz, elas marcam presença. A gente sabe quando uma comida está com sal ou sem sal. A gente sabe quando está claro ou está escuro, pela presença marcante do sal e da luz. E o Senhor Jesus então diz que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Temos falado sobre diversos aspectos que cercam essa realidade. Nas últimas semanas temos tratado a respeito dos princípios por trás dos 10 mandamentos. Então, já estivemos meditando sobre 5 dos mandamentos. E da maneira como, à luz do Novo Testamento, nós podemos aprender com os 10 mandamentos e aplicar princípios que são ricos para a nossa vida. De repente alguém vai olhar aí e dizer, bem, mas esse mandamento aí, não matarás, de repente dificilmente eu estaria envolvido em alguma coisa que objetivasse matar alguém. Então esse mandamento talvez não fosse tão importante para nós. Gostaria de que meditássemos primeiramente, à guisa de até esclarecimento, como é que pode vir um mandamento dizendo não matarás, dentro de um contexto de guerras, dentro de um contexto onde a nação de Israel lutava com outras nações e ganhava, e gente morria, e como é que a gente equilibra isso? E tem muita gente que questiona a palavra de Deus, porque considera que esses relatos do Antigo Testamento são algo que estão completamente fora daquilo que hoje nós pudéssemos dizer como politicamente correto. O que é que nós podemos entender dentro disso que parece até uma incoerência? Num tempo de guerra tem uma ordem, não matarás. Vale a pena destacar que aquele era um período onde imperava a lei do mais forte. Quem fosse mais forte teria o domínio. E mesmo quem não fosse o mais forte, mas quem fosse o mais, vou botar entre aspas aqui, o mais esperto, teria o domínio. E quantas vezes nós temos na história dos reis, pessoas que mataram
o rei ou os familiares do rei para conseguir estar no domínio. Aquele era um período onde a força definia esse domínio. Havia nações com injustiças sistemáticas, ou seja, nações que buscavam fazer o mal para outras nações de uma maneira declarada, e aquilo, ela se mantinha com aquela característica e iria agir dessa forma como modo de vida. Nós podemos lembrar que Deus chegou a condenar a cidade de Sodoma. E naquela experiência, quando Abraão recebe enviados de Deus para dar a notícia de que Sodoma haveria de perecer, Abraão tem até uma surpresa, porque Abraão pensava, poxa vida, mas deve ter algumas pessoas justas naquela cidade, deve ter alguém que mereça alguma coisa, e ele começa dizendo para Deus, Deus, se tiver 50 pessoas que são justas naquela cidade, ainda assim tu vais destruir a cidade? E aí Deus responde para Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E aí ele começa a negociar com Deus, e vai baixando de 50 para 45, 40, 30, 20, 10, e Deus diz, eu não destruirei a cidade. E Deus permite que seja retirado da cidade o sobrinho de Abraão, e Ló então recebe aqueles emissários, 2 emissários de Deus, 2 anjos vão até lá e Ló os recebe na sua casa. E a prática daquela cidade, a maldade naquela cidade, faz com que à noite as pessoas da cidade cheguem na porta de Ló e digam, bote para fora esses homens, porque queriam abusar deles. E essa era a prática de todos ali. E Ló, então, fica tentando negociar com as pessoas da cidade para não fazerem isso. E então Deus manda uma cegueira para os homens daquela cidade, e salvam-se apenas Ló, as suas filhas e a sua mulher. Sendo que a mulher, Deus disse que ninguém olhasse para trás, e a mulher olha para trás, e o texto bíblico diz que ela transformou-se numa estátua de sal. Esse não é o tipo de sal que nós queremos ter como resultado da vida, mas aquela era a prática daquela nação, e achava que esse era o jeito de ser. Nações muitas vezes sanguinárias, e dentro aí desse contexto, Deus está construindo um novo código de justiça. Deus está preparando um povo no meio dessa sociedade, um povo que possa aprender a respeito da justiça que o próprio Deus tem, que o próprio Deus é. E então, quando entra aí a ordem não matarás, já é um diferencial em relação ao que era a prática da época. A nossa noção de justiça, ela vem exatamente de um contexto judaico-cristão. E então a gente condena a posição da narrativa do Antigo Testamento, mas nós somos fruto do que foi construído a partir daí, porque não ficou aí. Nós temos na palavra de Deus o entendimento de que Deus estava se revelando ao homem. Alguém já disse que a Bíblia trata de uma revelação progressiva de Deus. Mas alguém, em contraponto, já disse que
A Bíblia trata de um entendimento progressivo da revelação de Deus. Que Deus não simplesmente foi se revelando aos pouquinhos. Ele se revelou e o homem foi entendendo aos pouquinhos, foi entendendo a partir do que já havia sido construído anteriormente desse entendimento. É por isso que nós vamos ver na nação de Israel uma situação um pouco diferente daquilo que falamos sobre a lei do mais forte, de que quem é mais forte faz o que quer. E a gente tem, por exemplo, no livro de Esther, o rei de repente quer honrar alguém e ele faz o que quer. E na hora que ele quer mandar matar, ele manda matar. E a gente vai ver isso mesmo já no Novo Testamento, quando Herodes manda matar João Batista. Ele não precisou passar por um julgamento, não precisou apresentar defesa, nada disso. Simplesmente aquele rei tinha dado a palavra de conceder tudo que a sua enteada pedisse, e ela pede a cabeça de João Batista, e ele manda matar João Batista, e que seja entregue a ela a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas nós vemos na história dos reis de Israel situações diferentes dessa, porque Deus estava formando o seu povo. E nós vamos ver, por exemplo, um rei como Davi. Davi que cometeu um erro grave. Um não, mais de um. Primeiro ele comete um adultério e depois um assassinato. Mas ele era o rei. E ele tentou esconder ali aquela situação e ele acha que ninguém descobriu. Mas Deus manda o profeta. O profeta vem diante do rei. E quando ele conta uma história de alguém que fez uma maldade muito grande, e Davi diz, mais digno de morte seria essa pessoa. E aí Natan diz, tu és este homem. Agora nós temos alguém que tem toda a autoridade, é o rei da nação, mas é confrontado com a justiça de Deus. E Davi se arrepende. E Davi se coloca diante de Deus em choro, pano de saco, cinzas, mas Deus disse, agora você vai ter uma pena por aquilo que você cometeu. E Davi roga a Deus que possa livrá-lo dessa pena, mas acontece exatamente como Deus disse que aconteceria. É o rei, mas ele está aprendendo sobre justiça, um Deus que é justiça. A gente tem na história de Salomão, aquele momento quando a sabedoria de Salomão é enaltecida. Duas mulheres chegam para Salomão e uma delas diz, olha, eu moro junto com essa outra mulher, eu tive um filho e 3 dias depois ela também teve um filho, e sendo que durante a noite ela rolou por cima do filho e o filho morreu. E durante a noite ela viu isso, veio no meu quarto, tirou o meu filho, levou para ela e colocou no lugar o filho morto dela. E aí a outra diz, não, ela é que rolou sobre o filho e esse filho que está vivo é meu. E cada um dizia, não, o vivo é meu e o morto é dela. E a outra dizia, o vivo é meu e o morto é dela. E vieram a Salomão para terem de Salomão justiça. E aí Salomão diz, tragam uma espada. E aí é trazida uma espada para ele e ele então diz, dividam a criança viva no meio e dê metade para cada uma. A que não era mãe da criança, então disse, que seja assim mesmo, nem meu nem dela. E a que era mãe disse, não, pode entregar o filho para ela. E aí Salomão disse, entreguem a criança para esta mulher, porque ela é a mãe verdadeira da criança. E o texto bíblico diz que as pessoas que ouviram a sentença de Salomão, disseram então, este
tem de verdade a sabedoria de Deus para o exercício da justiça. Deus já se mostrava como esse Deus de justiça. E nós temos então, nessa revelação progressiva de Deus, ou nesse entendimento progressivo da revelação de Deus, então nós temos o nosso crescimento no conhecimento de Deus. Agora, isto posto sobre essa situação de um não matarás e ao mesmo tempo guerra, morte, destruição, era essa caminhada. Porque nós vamos chegar até Jesus Cristo e vamos ver o que é que Jesus diz a respeito desse mandamento. E também em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, nós lemos então de 21 a 24, o Senhor Jesus está naquele momento em que nós temos o registro do Sermão da Montanha, em que ele trata de diversos temas, daquilo que foi dito e ensinado no passado. Algumas coisas do que ele menciona estavam na lei, outras coisas haviam sido inseridas pela tradição judaica, e ele trata de diversos temas, entre o capítulo 5 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E então, Mateus 5, de 21 a 24, o Senhor Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui o Senhor Jesus vem e, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar 2 pontos nesse texto. O primeiro é de que o Senhor Jesus ensina que a origem de um assassinato é a mesma origem de quando alguém se ira com outro. A ira é o ponto de partida. Aquilo que a gente faz com ela é que vai fazer alguma diferença, mas no coração já está aquela intenção, aquele desejo. E é por isso que a gente tem uma expressão popular, que é aquela que diz bem feito. Por que é que a gente diz, quando alguém se dá mal em alguma coisa, a gente diz bem feito? É porque aquela pessoa, de alguma forma, agiu contrariamente ao que a gente diria que fosse o correto, e então essa pessoa se deu mal na sequência, e aí a gente diz bem feito. Porque, no fundo, a gente queria que aquela pessoa se desse mal. Aqui o Senhor Jesus vai nos dizer que, se alguém simplesmente se irá, ele diz que está sujeito a julgamento. Se alguém chamar seu irmão de raca, algumas traduções preservam essa palavra que está no original. Se chamar seu irmão de raca, o que é que significa raca? É mais ou menos o que a gente chama de cabeça oca. Alguém é um cabeça oca. Ele diz que se a gente chamar o irmão de cabeça oca, ele diz que a gente é sujeito a julgamento do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. E então ele está dizendo, você está cometendo algo muito grave, sujeito a ser levado diante da Suprema Corte. E mais, se você chamar alguém de tolo, você está sujeito a ir para o inferno.
O que o Senhor Jesus está dizendo é que, no nosso íntimo, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos ser semeado quando nós somos magoados por alguém. No domingo passado, pela manhã, falamos também sobre o perdão. E dentro da mensagem mencionamos o perdão. E de como o exercício do perdão é importante na vida cristã. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso adiante. E então, o primeiro ponto a destacar é que a ira, ela pode gerar a morte. E o nosso desejo de ver aquela pessoa se dando mal, do bem feito, retrata aquilo que muitas vezes a gente deixa brotar no coração. Mas ele continua no verso 23 dizendo: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá, faz as pazes com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. O que ele está dizendo é que, fazendo uma comparação entre a adoração formal e relacionamentos, Deus tem muito mais interesse em que estejamos investindo nos relacionamentos do que numa adoração formal. O que Deus está dizendo é de que me adianta você cantar hinos, você trazer a oferta, você ter uma dedicação de vida no sentido de talvez empenhar tempo da sua semana para o exercício de algum ministério na igreja e ao mesmo tempo você está intrigado do seu irmão. Seu irmão tem alguma queixa contra você. E às vezes alguém pode alegar, mas o problema não é que o irmão tem uma queixa contra mim, eu é que tenho uma queixa contra o irmão, ele foi que errou. Ele é que precisa vir para resolver essa situação. E aí eu lembro daquela história do pastor que viu-se diante de 2 membros da igreja numa circunstância semelhante. Já temos compartilhado que aí o pastor chegou para aquele irmão e disse: quer dizer que você é quem tem razão, você tem toda a razão, ele não tem nenhuma razão. É isso mesmo, pastor, eu tenho toda a razão, ele não tem nenhuma razão. E aí o pastor disse: já que você tem tanto e ele tem tão pouco, vamos levar um pouquinho de toda a razão que você tem para ele que não tem razão nenhuma. E o que importa para Deus não é se a gente tem razão ou se a gente não tem razão. Oh, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, diz o livro dos Salmos. Então, diante de Deus, o que importa mais é que possamos estar em paz uns com os outros, como corpo de Cristo, e mesmo com alguém que não é da igreja, alguém que talvez seja de fora, pode ser o seu chefe, pode ser o seu vizinho, pode ser alguém que pisou no seu calo. Mas, diante de Deus, permanece a mesma recomendação. O Senhor Jesus, ao falar sobre o não matarás, Ele vem e diz: olha, o mais importante é que você não se ire com o seu irmão, é que o irmão não tenha nada contra você, e que se isso acontece, resolvam as diferenças, possam caminhar juntos, com o mesmo propósito, o propósito do cumprimento da vontade de Deus. Mas também gostaria de que fôssemos, como última parte, naquilo que o apóstolo Paulo ensina a esse respeito.
Quando pensamos em relacionamentos, quando pensamos em restauração de relacionamentos, quando pensamos em reconciliação, aí lembramos de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 21. Quando o apóstolo vai falar sobre essa palavra reconciliação. E 2 Coríntios 5, de 17 a 21, nós lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ponto de partida é de que em Cristo passamos a ser novas criaturas. Continuando: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo termina com essa expressão, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Desde o começo temos falado a respeito dessa justiça de Deus, de como Deus foi construindo uma relação com aquela nação que estava sendo formada, onde Ele pudesse expressar os seus princípios de justiça. E agora o apóstolo Paulo vem e diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós é que estávamos separados de Deus, nós estávamos afastados de Deus, mas por meio de Cristo, a barreira que havia entre nós e Deus, a barreira dos nossos pecados, da nossa culpa, da nossa condenação diante daquela justiça de Deus. Eu mencionei aquela experiência do rei Davi, e da maneira como Deus fez pesar sobre a vida de Davi os erros que ele havia cometido. E então Deus seria justo em fazer pesar sobre nós os nossos erros. Diante dos princípios da justiça de Deus, nós seríamos merecedores de condenação. Estamos separados de Deus por causa do nosso pecado, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A barreira do pecado foi removida, Cristo levou sobre si o nosso pecado. E então o texto que lemos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aqui fica bem claro que a maneira como Deus nos reconciliou consigo mesmo não foi pela maneira como nós venhamos a viver para Deus, não foi porque nós nos tornamos pessoas tão corretas que Deus então olhou para a gente e disse assim: agora sim, essa pessoa merece a minha atenção. O texto diz que Ele não imputou sobre nós os nossos erros, os nossos pecados. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si a nossa condenação. Cristo levou sobre si o nosso pecado. E então a nossa dívida foi quitada. Cristo pagou o preço dessa quitação ao assumir a cruz em nosso lugar. O justo pelos injustos, e morreu de braços abertos para acolher a todos nós. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Ele a todos convida, a todos deseja abraçar. O pagamento que Ele fez na cruz é suficiente para todas as pessoas.
Mas outra coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui é que ele nos entregou o ministério da reconciliação. Aqui ele vai falar em um aspecto desse ministério, mas implícita na palavra reconciliação está a nossa reconciliação uns com os outros. Porque ele vai dizer que ele nos entregou o ministério da reconciliação, afirmando que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio. E aí ele completa dizendo que, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O nosso ministério da reconciliação aponta na direção de que estejamos compartilhando com outras pessoas essa mesma recomendação. O propósito de Deus é que cada pessoa esteja se reconciliando com Ele, reconcilie-se com Deus. Mas para que a nossa palavra para as pessoas possa ter efeito, é preciso que estejamos reconciliados com elas também. Caso contrário, se formos inimigos das pessoas, então elas não vão nem nos dar ouvidos, mas através de relacionamentos que são construídos da mesma maneira como Deus construiu o nosso relacionamento com Ele, a nossa reconciliação com Ele, através do nosso propósito de estarmos perto das pessoas, de podermos conviver com elas, de podermos fazer o bem a elas, elas possam ver esse propósito de Deus, de que cada pessoa se reconcilie com Ele. Nós temos o ministério da reconciliação. Vemos então que Deus é justo. Quem somos nós para julgar a Deus e sequer pensarmos em que Deus estivesse sendo injusto de alguma forma? Todo o nosso senso de justiça vem desse Deus que é justiça. Ele poderia nos condenar pelos nossos pecados, mas ao invés disso Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, nos reconciliando com Ele, nos entregou o ministério da reconciliação, uns com os outros e de todos para com Deus. Maravilha do amor de Deus. Estamos celebrando nesta semana, ontem foi o Dia da Pátria. Por isso estivemos hoje cantando o hino nacional, cantando o hino que declara também o nosso desejo de ver a nossa pátria para Cristo. Temos a nossa nação em mente, estamos no meio dos 40 dias de oração pelo Brasil, hoje o 8º dia da série em oração pelo Brasil, uma meditação diária, pedidos de oração, incentivo a que dediquemos um momento do dia em oração em favor da nossa pátria. Mas também temos experimentado, nesses últimos 2 anos aproximadamente, pessoas que se indispõem umas com as outras, cada uma da maneira como acha que é o melhor para o Brasil. E às vezes famílias que ficam divididas, e pessoas que não conseguem conversar com outras pessoas, e radicalismos às vezes de parte a parte. Não estou falando aqui em favor de nenhum partido político, a igreja não tem partido político. Queremos o que seja o melhor para o Brasil, por isso oramos pela nossa pátria. Mas será que, como resultado dessas posições tão antagônicas, será que tem alguém com quem precisemos restaurar relacionamentos?
Será que há pessoas que talvez no nosso coração nós estamos guardando aquela mágoa por uma palavra dita, ou pela maneira como defendeu determinada posição contrária ao que é a sua posição? Será que existe algo, já que a gente está falando da nossa pátria, que possa estar sendo fermentado no nosso coração de ira, de mágoa, de indignação, que pode resultar naquele desejo do bem feito? Ou será que a gente tem espaço no coração para dizer, da maneira como Deus abre os braços para nos acolher, apesar de quem somos, de podermos abrir os braços também para acolher quem é diferente de nós, quem pensa diferente? Nós não precisamos concordar com a pessoa, mas não precisamos também deixar crescer no coração um desejo mau contra aquela pessoa em função disso. Vivemos numa democracia, e numa democracia existe a liberdade de pensamento e a liberdade da palavra. Então, por mais que não gostemos do que alguém diz, precisamos reconhecer o direito que essa pessoa tem de dizer. É claro que vamos trabalhar para que as coisas sejam ditas sem ofender. As coisas possam ser ditas pelo princípio. As coisas possam ser ditas por aquilo que se busca como objetivo final. Mas que possamos buscar resolver diferenças, buscar a reconciliação. E principalmente, se você talvez não tenha ainda dado o passo de dizer, sim, Jesus, eu quero essa reconciliação contigo. Este é o momento de fazê-lo. Baixemos a cabeça, fechemos os olhos, possamos nos colocar diante de Deus em avaliação a respeito do que vai no nosso coração. Mas principalmente, se ainda não deu o passo de reconciliação com Deus por meio de Cristo. Os textos que lemos apontam no fato de que Cristo já pagou pelos nossos pecados. O preço está pago. Mas para desfrutarmos disso, é preciso apenas entregarmos a nossa vida a Jesus. Entregarmos dizendo, sim, Jesus, eu reconheço os meus erros, reconheço que preciso desse perdão, reconheço que preciso ter de Ti essa reconciliação. O que era necessário, Jesus já fez. A nós basta receber. Caso contrário, estará rejeitando aquilo que de melhor poderia acontecer na vida. Porque todas as coisas que temos na vida aqui ficam. A única coisa que podemos levar conosco é a vida eterna. É o perdão de pecados, é a salvação em Cristo, é a certeza de estar com Ele por toda a eternidade. Aquele que deu provas dessa promessa que fez ao reassumir a própria vida, ao ressuscitar, Ele demonstrou que tem o poder como doador da vida. Ele pode cumprir com essa promessa que faz a todo que nele crê.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o momento de poder fazer a entrega de vida ao Senhor Jesus. Aí mesmo, no lugar em que você está, você poder dizer do seu coração para o coração de Deus: sim, Senhor, eu quero perdão de pecados, salvação, vida eterna, reconciliação, pelo que Jesus fez por mim. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a Tua palavra nos fala a respeito dos Teus propósitos para nós, sobre aquilo que cultivamos ou evitamos no nosso coração, para que possamos ser embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação, servos Teus que buscam a reconciliação nossa com o nosso próximo e de cada pessoa contigo por meio de Jesus. Assim, Senhor, muda o nosso coração naquilo em que ainda temos essa necessidade, que possamos amar uns aos outros, que possamos estar dispostos a perdoar, a promover reconciliação e desta maneira adorarmos a Ti por meio da reconciliação. Não buscarmos adorar a Ti apesar da discórdia, da intriga, da mágoa, mas resolver todas essas coisas como forma de adoração a Ti. E se alguém entrou aqui ainda sem ter essa segurança de vida eterna em Cristo, que este seja o momento que o Teu Espírito esteja dando a força a cada um, a coragem, a disposição de entrega, recebendo a Jesus como Salvador e Senhor. Fala a cada coração, continua a falar a cada um de nós ao longo desta semana, que possamos, ao ouvir a Tua voz, estar prontos a atender. Tu possas falar conosco na leitura da Tua palavra, nos momentos de oração, e que em tudo possamos estar buscando glorificar o Teu nome. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.